Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando. Oi, aqui é a Lenioada, mulher cis, demissexual, dome, e hoje a minha palavra de segurança é segunda-feira, porque a gente tá começando essa gravação 9h30 de uma segunda, que parece que tá meio nublada e chuvosa, depois de um final de semana ensolarado, então assim, muitos sentimentos nessa segunda de manhã. E você? Oi, gente, aqui é a Roxane e hoje a minha palavra de segurança é banho, porque eu também, pra tentar afastar um pouco esse humor de segunda-feira nublada, eu tentei tomar um banho, estou aqui molhadinha, com o cabelo molhadinho pra vocês. E com a minha gata em cima da cadeira. Perfeito, perfeito. E você também é mulher cis. Ah, é verdade. Nossa senhora, olha as coisas ver, né, como é que tá, né? Senhor, tudo, né? Tudo tá que eu vou boa. Falar. Tá boa, tá ótima. Né, só pra completar, né? Só pra completar, assim, eu sou uma mulher cis, queer, pronomes ela, dela e switch no BD. É isso que vocês precisam saber. Perfeito. Então bora lá. Vamos. Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. E bem-vindos a mais um Chicotinho, gente, que é a nossa série que vocês já conhecem, né, com certeza, que são os nossos episódios mais leves, rápidos, mas não menos divertidos e informativos. E hoje a gente vai continuar aqui a ler os feedbacks e responder as dúvidas que vocês mandam pra gente. Como vocês sabem, nesses episódios a gente pega o form que a gente tem disponível lá no nosso site e na descrição dos episódios, que tem as dúvidas e feedbacks de vocês, e a gente responde e conversa um pouquinho sobre o que vocês mandam pra gente. O site, aliás, né, quer lembrar as pessoas da existência do nosso site, Ada? Sim, gente, a gente, no começo desse ano, quando a gente estava fazendo 4 anos e meio de podcast, a gente lançou o nosso site, então tem lá todos os episódios, a gente tá migrando o conteúdo do Insta pra lá. Estamos colocando também as transcrições dos episódios lá no site. Então, se você ainda não conhece, entra em chicotadas.com.br que tá lá tudo perfeitinho. Inclusive, tem o link do form lá pra vocês mandarem dúvidas e feedbacks pra gente ler aqui nos episódios, que, né, tá demorando um pouquinho pra gente chegar nas dúvidas atuais, mas eventualmente a gente chega. Então, assim, se você tem uma coisa importante que você gostaria de ouvir a gente debatendo em episódio, manda lá no form, vai estar linkado aqui na descrição do episódio também. Sim, exatamente isso que estamos fazendo aqui, né? No nosso último Chicotinho 36, foi o Chicotinho que a gente também falou sobre as dúvidas e feedbacks, a gente falou, né, sobre se todas as pessoas BDSM precisam ser bissexuais, que outras histórias que a gente contou aí, que dúvida, você lembra? Ah, de irmãos de coleira, Sim. A gente falou sobre isso. Falamos de Primal Play, demos dicas pra Primal Play, a gente falou sobre se identificar como switcher, se identificar como sub, falamos também um pouco de não monogamia, teve várias dúvidas bem interessantes aí no Chicotinho 36, se você ainda não escutou, vai lá ouvir. E aí agora a gente vai continuar respondendo o form, né, Roxy? Exatamente, né, e como hoje estamos só eu aqui, eu, a Roxy e a Ada, vamos começar pela nossa autodescrição, né? Ada? Eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos castanhos que estão longos no momento, aqui no quase chegando no peito, tô na sala da minha casa, com a mesa de cozinha atrás, bem bagunçada, um pouco caótico aqui, tô usando um vestidinho listrado preto e branco. E você? Eu sou uma mulher branca, cis, também gorda, uso um óculos redondinho, meio de cor champanhe, assim. Também tenho cabelos castanhos longos e lisos. Nesse momento eles estão molhados de como eu comentei do banho que eu tomei, usando uma camiseta azul e sentada no meu escritório, numa cadeira de escritório, com a minha gatinha deitada em cima, acompanhando aqui a gravação com vocês. Um ótimo acessório de cadeira. Um ótimo acessório de cadeira. É horrível, porque eu não posso me mexer muito bruscamente. Eu tenho que, sabe, porque senão ela se assusta. E ela me dá patada na cabeça, que daí também não é muito legal. Mas vamos lá, então. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, que é uma pergunta de um anônimo, de uma pessoa que, né, resolveu não se identificar lá no form. E ela fala assim: tudo começou como um casal baunilha, namorados e tudo mais. Porém, eu tenho uns fetiches, mas não vou jogando tudo de uma vez, senão já viu.
Adorei a maneira que começou bem. Então, comecei fazendo umas massagens nos pés dela, beijando, falando que ela era uma rainha. Ela aceitou muito bem a podolatria, mas também quem não gosta de massagem nos pés, né? Até que um dia, enquanto estávamos no sexo, perguntei a ela se eu tinha autorização para gozar. Daí ela disse que sim, normal. Então falei que não teria problema ela não autorizar, já que o prazer dela é o meu prazer, e apresentei o cinto de castidade. Hoje ela solta mesmo o cinto de castidade só para ela usar. Masturbação solo é uma coisa que não me pertence mais. Sem falar o colar lindo de chave que ela está sempre usando. Próximos passos, devagar e sempre, vida longa e chicotadas. E aí? Foi uma pessoa muito bem sucedida em apresentar o fetiche para parceria, né? Sim. Muito legal a gente ver, né, essas pessoas que trazem esses relatos de histórias bem-sucedidas, né? A gente acaba escutando muitas histórias não bem-sucedidas, né? De apresentar fetiche, que a parceria não aceita muito bem. E aí, aparentemente, a pessoa foi colocando, né, as coisas com calma, né, foi seguindo aí um pouquinho dos nossos conselhos que a gente deu, né, nos nossos episódios sobre isso, e deu certo, né, olha só, com cinto de castidade e tudo. E olha que cinto de castidade não é um fetiche fácil de você conseguir convencer uma pessoa que não é do BD, né, a começar a usar. Sim, total. E eu achei, inclusive, que foi até um pouquinho rápido nesse sentido, porque foi assim, me deixar gozar, não me deixar gozar, toma aqui o cinto de castidade. E não precisava ser necessariamente assim, né? Você poderia ir alimentando isso do controle do orgasmo por mais um tempo, até, né, não ter mais pra onde ir e querer controlar também, né, o hábito aí da masturbação, e aí sim trazer o cinto. Então veja que foi uma pessoa que teve a sorte também dessa pessoa não só entender o fetiche, quanto ficar com tesão nele desde o início, né? É que a gente também, né, pra não julgar, a gente não sabe quanto tempo passou de uma coisa a outra, né? A pessoa não especificou ali, né? Que só tava ali, começou com esse papo aí do controle de orgasmo, e daí apresentou o cinto de castidade. Sabe-se lá se foi, tipo, no dia seguinte ou um mês depois. Mas é uma maneira muito interessante também de você apresentar, né, isso, assim, para quem tem, né, esse fetiche de usar cinto de castidade, de ter esse tipo de controle, tanto de ter quanto de dar esse controle a alguém, né? Essa coisa de você começar no sexo ali, perguntando, posso gozar, não posso gozar? E daí você vai alimentando isso, né, na tua rotina e tudo. E daí, eventualmente, se é a tua pira, né, o cinto de castidade pode entrar bem mais tranquilo. Sim, total. E eu acho muito legal, assim, tipo, teria sido interessante conhecer esse poder numa relação baunilha desavisada, né, sem saber que era uma possibilidade, porque realmente o controle de você pode, agora você não pode, vou te deixar tantos dias sem poder, é muito, muito divertido, muito gostoso. Mas enfim, achei muito legal o jeito que a pessoa foi apresentando, né, se realmente foi aí na calma, uma coisa de cada vez, apresentando, esperando a pessoa demonstrar interesse, né, trazendo com curiosidade. Eu acho que é um exemplo bem legal de como apresentar para parcerias, como instigar a parceria a curtir coisas parecidas com o que você curte, e que bom que deu certo para eles, né, que estão aproveitando, usando cinto, ela tá usando a chave no colar. Achei bem, bem legal, bem gostosinho essa experimentação aí em casal, né. E aí é uma prova também que, gente, funciona você apresentar o BDSM para uma pessoa, sabe? Existem histórias de sucesso disso, assim. Às vezes a pessoa realmente vai curtir, né? Às vezes ela só é baunilha por falta de conhecimento, muito mais do que por realmente não gostar dessas coisas. Sim, sim. E você começar a se relacionar no baunilha com alguém que é bem safado ajuda bastante também, porque a pessoa que já é, né, ali gosta da putaria, eventualmente ela pode se abrir a novas coisas, né? Se desde o início no sexo baunilha a pessoa já é mais puritana, travada, talvez o caminho até lá seja bem mais longo, né? Sim, vai ter que ter mais paciência aí. Né, essa pessoa anônima aqui
deu a sugestão óbvia, né, de falar sobre castidade masculina, né, cinto de castidade masculino, né, que é realmente um episódio que a gente pode trazer, né, a Lene tem bastante experiência com, já usou e tudo. Não é particularmente uma coisa que eu já tenho usado, mas eu acho que é um assunto que acho que vale muito papo aí. Sim, com certeza. Eu também não tenho tanta experiência assim, né, já tive um pouco, mas não tanta, mas eu acho que se a gente fosse gravar sobre cinto de castidade, a gente poderia chamar a Sereia e chamar o Hugo, que acho que são pessoas que vão poder colaborar bastante com conhecimentos. Inclusive, num dos episódios que a Sereia gravou com a gente falou um pouco sobre cinto de castidade também. Vou deixar o número aqui na descrição, mas futuramente vai ter um episódio todo dedicado, assim, aí pra vocês apaixonados por cintos e gaiolinhas e controle de orgasmo. Entendo vocês, também curto muito. Até porque também, cinto de castidade especificamente, é uma prática que você precisa ter muito conhecimento antes de começar a fazer, né? De quanto tempo pode usar, como é que pode usar, como é que faz... Todas essas coisas, porque às vezes essas pessoas que gostam, né, querem usar aí 24 horas por dia o mês inteiro, sabe? E talvez tem que dar uma olhadinha aí como é que funciona de verdade pra não dar ruim no seu próprio corpo, né? Sim, com certeza. Mas é um ótimo episódio pra gente trazer. Sim. É isso. Vamos para o próximo. Bom, agora eu vou ler a próxima mensagem. Quem deixou no form foi Vênus, que eu acho que é ela dela, pelo jeito que escreveu a mensagem aqui. Oi, Ada, Roxy, Hugo e possível convidade. Nossa, faz tempo isso, hein? Hugo não está mais entre nós, mas continua vivão e ele tá vivo, tá, gente? Ele não morreu. E ocasionalmente voltará para gravar aqui com a gente. A gente estava falando esses dias sobre trazer ele novamente, que estamos com saudade de gravar com ele também. Como vocês estão? A gente tá muito bem, apesar do sono nessa segunda de manhã. Ouço o podcast há bastante tempo, mas confesso não estar acompanhando os episódios mais atuais, por isso já vou logo pedindo perdão caso vocês já tenham respondido alguma dessas perguntas que eu vou fazer. Prometo voltar a consumir o conteúdo de vocês o quanto antes. Pode ficar tranquila, Vênus, que a gente também faz bastante tempo que a gente não responde claramente essas perguntas, então a gente também tá meio atrasada, tá tudo certo. Sim. Essa mensagem, inclusive, é de maio de 2024. Enfim, vou começar com uma pergunta meio relato. Conheço uma pessoa que tem alguns fetiches puxados pro lado do BD, principalmente relacionados à adoração e submissão, mas acha que não faz parte da comunidade por não curtir dor. E essa pessoa tem medo de explorar os fetiches e estudar mais sobre BDSM, pois certa vez teve uma experiência de abuso, prefiro não detalhar, com alguém da comunidade. Como posso ajudar essa pessoa a perder o medo e a se entender como alguém do BD? Detalhe, não somos parceiros. E a minha outra pergunta é sobre como voltar a sentir interesse pelo BDSM. Faz um tempo que estou afastada das práticas e de qualquer outra coisa, mas sinto vontade de voltar, de me animar novamente, estudar mais, praticar. Vocês têm algumas dicas? Podem contar alguma experiência parecida que vocês já tiveram? Por hoje é só isso. Muito obrigada pelo trabalho incrível de vocês. Nunca parem de produzir conteúdo, pois vocês são extremamente importantes para a comunidade do BDSM como um todo e já me ajudaram diversas vezes com questões de aceitação, aprendizado e até em momentos difíceis onde eu só precisava dar umas boas risadas. Um beijão. Ah, fofa, muito obrigada. Um beijo pra você também. Muito obrigada, a gente sempre gosta muito de ouvir que a gente ajuda aí, que, né, dá um up pra gente continuar fazendo esse podcast também nesses dias de segunda-feira de manhã que a gente tá com humor lá embaixo. Mas vamos para as perguntas, né? Tem duas aqui. Sim. A primeira, como apresentar o BD para uma pessoa que teve uma relação difícil com alguém da comunidade e, por mais que tenha interesse, não quer entrar. Ou não teve oportunidade de entrar, né? O que você acha, Ada? E, pelo visto, é uma pessoa que, apesar de gostar das práticas, sente que não faz parte da comunidade, sente que não vai ser aceita, sente que talvez não seja o lugar para ela e tá com medo de voltar, né? Medo de tentar. Eu acho que você já tá fazendo a sua parte, que é de ser uma boa amiga, né? Antes de tudo. Dá um espaço pra pessoa falar sobre isso, escutar, fazer perguntas, entender
da onde que vem isso, né? Fazer esse trabalho mesmo de tá aí pela pessoa que é sua amiga, sabe? E quando ela estiver pronta e ela estiver disposta, eu acho que é muito legal o caminho dos grupos, o caminho da comunidade, o caminho de realmente encontrar um grupo ou uma comunidade que seja acolhedora para pessoas de diversos tipos de jogo e diversas abordagens, que seja inclusivo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dúvida se, eu gosto, mas não sei se é pra mim porque eu não gosto de dor. Você não vai enfiar ela num grupo litúrgico que acha que todo mundo tem que ser masoquista ou sádico, sabe? Você vai trazer ela para um grupo... Primeiramente, né? Você não vai enfiar ninguém no grupo litúrgico, ponto, né? Isso a gente já vai evitar pra qualquer pessoa, no geral. Vai saber, né? Às vezes é a pessoa que tem aquelas fantasias de 50 tons de cinza que quer ser uma pessoa subir 24/7 e fazer todas as coisas e ser super devota, justo, né? Tá bom. Mas assim, mesmo assim, eu aconselharia estar num grupo não litúrgico e buscar alguém que tenha esse fetiche, né, da submissão mais extrema. Mas assim, quem somos nós, né? Nós aqui não somos litúrgicos, caso ainda não tenha ficado claro. Então eu acho que é muito legal apresentar o BD do Chicotadas, o BD das pessoas que acreditam que não tem isso de você precisa disso, você precisa daquilo pra você ser um praticante válido, né? Então... Sim, e, né, falando diretamente com a pessoa também, eu acho que é sempre lembrar que uma experiência que você teve não dita a experiência geral, né, do BDSM. Que nem qualquer outro tipo de relacionamento, seja de amizade, romântico, sexual, profissional, qualquer tipo de relacionamento que você tem na vida, sempre vai existir momentos ruins, pessoas ruins, relacionamentos ruins, e isso não dita toda a situação, né, do rolê inteiro. Né? Não quer dizer que você não vai conseguir encontrar pessoas que, né, são conscientes ou pessoas que vão respeitar seus limites e que vão seguir as coisas como, né, no passo que você decidir seguir. É muito difícil, eu entendo isso, né, porque realmente passar por relações abusivas, né, e traumáticas, assim, acaba minando a gente, né, a gente fica com medo, a gente fica um pouco mais receoso, a gente dá um pé atrás. Mas, né, o meu conselho que eu dou diretamente para essa pessoa é tentar dar mais uma chance, só que de uma forma talvez mais consciente, de procurar uma forma mais segura de você entrar nisso, que você sinta que tem o controle sobre a situação, sabe? Então, sim, de explorar isso realmente da forma como você desejar, com toda a calma que você precisar, porque não tem por que ter pressa. Você pode ir do jeito que você quiser, com muita calma, e você vai ver que vai existir muitas pessoas dentro do BDSM também que são pessoas muito boas, muito conscientes e que respeitam muitos limites. E dá pra ter relações muito gostosas dentro disso. Então, é difícil, né? A gente fala isso, né? Porque também a gente não tem aí o background da situação inteira, e tá tudo bem também, a gente não tem que ter, mas o BD pode ser uma coisa muito linda e muito libertadora. E se é uma coisa que você já tem interesse, vale a pena voltar a ver isso de forma como você se sentir segura, de uma forma que você queira explorar. Sim, com certeza. E a Vênus fez essa pergunta sobre como voltar a sentir interesse pelo BDSM, né? Ela tá naquela fase aí que deu uma afastada, que deu uma desanimada, que tem vontade de voltar, mas que não tá vindo essa animação, e pediu pra gente contar se a gente já passou por isso e se a gente tem dicas pra ela. Não sei você, Roxy, mas eu com certeza já passei por isso, aquela fase de marasmo, de tipo, não tá fazendo nada, às vezes não tava animada nem pra ir em evento, as coisas que eu fazia com os meus parceiros era assim, mais o feijão com arroz, aquele baunilha com um fetichinho ou outro, bem qualquer coisa. Não sei, no meu caso tem muito a ver a voltar a ter contato com as coisas, tipo, fui estudar pra fazer um episódio e me animei de experimentar aquela prática, ou conversar com uma parceria sobre tentar alguma coisa nova, ir a eventos, conversar com pessoas, né, receber as mensagens de vocês muitas vezes
me anima a ir atrás de mais coisa. Mas eu acho que é totalmente natural a gente passar por fases de baixa, por fases não tão animadas. Fases também que a saúde mental não tá legal, e aí como que você vai estar animado pra fazer putaria se a tua saúde mental tá no pé, sabe? Acho que assim, cada um tem seus momentos, né? Como que é isso pra você, Roxy? Eu acho que é uma coisa que todo mundo que tá no BDSM há mais tempo já passou, né? Já principalmente depois que passa o Newbie Friends, assim, que você, né, tá naquela loucura toda, vai ter oscilações, né, de momentos que você vai estar mais ativo ou mais interessado e animado e menos, mas o que eu acho que pode funcionar muito é você voltar ao básico, sabe? Voltar a pensar naquela prática ou naquela experiência que foi o que te encantou no início para explorar o BDSM. Que, né, sempre tem aquele um pontinho da tua vida que foi, tipo, realmente aquilo que falou, não, cara, eu quero viver isso, que foi quando você realmente começou a viver, né, o BDSM, estudar, praticar e buscar isso pra sua vida, né? E às vezes a gente esquece, né? Porque a gente tá dentro do BDSM, e claro, vai aprendendo muitas outras práticas e muitos outros fetiches que a gente tem interesse também, que gosta e quer explorar. Mas às vezes voltar, sabe, para aquela prática, assim, que foi aquilo que deu o brilhinho no olho, é o que vai fazer você falar, não, era por isso mesmo que eu tava, sabe? É por isso que eu busquei isso pra minha vida, e eu acho que isso pode ajudar muito a voltar essa animação aí, essa vontade de continuar a praticar. Nossa, aí você entregou o ouro, aí você foi elite. Hablei muito. Não sei se você tem uma história específica sobre isso, mas eu vou falar, muitas vezes eu voltei a me animar porque tinha aí uma oferta de cozinho que, né, se é um cozinho que eu gosto da pessoa que é dona dele, assim, não dá pra recusar, entendeu? E recentemente eu tive muito isso, porque assim, desde o início, lá na época que eu nem sabia direito o que era BD, que eu nem tinha feito nada, eu tinha ali interesses em fazer coisas tipo cuckold, sabe? Ser a coisa ali da dominadora, hot wife e tal. E nunca tinha dado certo, nunca tinha conhecido pessoas que tivessem esse fetiche. E recentemente aconteceu de eu começar a me relacionar com alguém que curte. E assim, é todo um universo que se abriu que eu nunca tinha praticado nada do tipo, nunca tinha feito nada. E aí agora estamos começando a fazer isso, a fazer ali tipo sessões com pegada cuckold, né? Misturar ali com dominação, submissão, humilhação, junto com a coisa sexual também. Nossa, muito legal, muito legal. Tô achando o máximo, super empolgada, várias ideias. E aí também práticas novas que estão surgindo nesse meio do caminho e com certeza esse é uma ótima dica aí, tipo, você lembrar, seja lembrar do que te fez começar e que você gostava muito, ou lembrar daquelas coisas que você sempre quis e nunca deu certo, e talvez, será que agora é o momento, né? E pra mim tá dando certo, tá sendo bem legal, hein? Recomendo, ótima dica. Isso eu acho que é o outro lado da dica também, de você, tipo, lembrar também todas aquelas práticas que você queria muito fazer e começar a ver se existe, né, a possibilidade de você experimentar isso pela primeira vez, que eu acho que isso também, né, essa vontade de experimentar o novo também é uma coisa que pode funcionar muito pra você voltar. Mas o que você mesmo tinha comentado de realmente voltar a conversar com pessoas, né, dividir experiências, entrar em grupo, em comunidades e ir a eventos também, né, às vezes a gente tá meio sacuda, mas ir em evento também, ver pessoas fazendo cenas e ainda muito, né, integradas naquilo, vai mexendo com a tua cabeça também, te lembrando, né, porque que você gostava tanto. Eu acho que permanecer na cena, né, e trocar experiências com outras pessoas, de relatos mesmo, né, de conversar, eu acho que também é uma coisa que funciona muito, porque daí você vai se animando com as ideias. Pra mim, eu vejo muito nessa época que foi na Shibari Experience, que a gente teve, né, um boom aí de viver o BDSM e a comunidade por vários dias seguidos. Foi, nossa, pra mim deu uma aumentada incrível, assim, na minha vontade de praticar e de tentar coisas novas e de experimentar e falar com as pessoas, de tentar coisas diferentes, então funcionou muito pra mim. Sim, sim, realmente, ótimas dicas e comprovamos que elas dão certo, porque realmente a gente sai desses momentos, assim, animadíssimas para experimentar coisas novas, ou já tendo experimentado coisas novas ali, né, no boom do evento. Exato.
E bom, muito obrigada pela sua mensagem, né? Mas eu queria aproveitar que ela falou aqui no final. Nunca parem de produzir conteúdo, pois vocês são extremamente importantes para a comunidade do BDSM como um todo. E tem uma forma aí muito legal de ajudar a gente a nunca parar de fazer conteúdo, né, Roxy? Sim, né, gente? A gente tá aqui no nosso momentinho de falar para vocês sobre o nosso Apoia-se. Como vocês sabem, quem acompanha a gente sabe, que o Chicotadas ele é um projeto independente. Ele é feito com muito carinho, muita pesquisa, diversão e, como a gente gosta de falar, nossa safadeza consciente. E, né, para conseguir manter esse projeto no ar, a gente tem o nosso Apoia-se, que é também uma forma de fortalecer, né, uma rede de troca, até essa própria comunidade que a gente comentou, né, a gente tem aí criado a comunidade dos Chicotadas e existem muitas trocas que acontecem lá no nosso grupo do Telegram, e além disso a gente tenta trazer, né, mais acolhimento e educação sobre o BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo, tá aqui escutando, curtiu, quer ouvir mais, quer que esse conteúdo não pare e não suma, vem apoiar a gente. Cada contribuição faz muita diferença pro podcast continuar vivo e ativo, né, Ada? Sim, a gente precisa agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente pelo Apoia-se, em especial aos nossos apoiadores Premium. Baiana, Auren de Curitiba, Leque de Jundiaí, São Paulo, Nandi, Ropes and Cats de várias cidades do país, tá aí fazendo Nômade Tour de Shibari, Crossdresser Julia W de São Paulo, Dominus D de Cuiabá, Cidadão Kane de Curitiba, Aer de Curitiba, @caos.impermanente de BH, Fá Fantástico de Brasília, Mia de Brasília, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora, Nefir de Goiânia, Renan, Mestre Cruel de São Paulo, Fifi de Porto Alegre e Maíra de BH, São Paulo e Curitiba. E também queremos agradecer aos novos apoiadores, Lady Lily do Maranhão e Toy da Dona Fênix de Curitiba. Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha uma série de recompensas, como participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, gravar vinhetas, participar de gravações e chamadas mensais, receber descontos, ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado, participar do RPG Kink e mais. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, eventos, produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e nos apoiar, acesse apoia.se/chicotadas. Bora para a próxima pergunta? Vamos lá. E a nossa próxima pergunta vem de Morena, que é uma apoiadora do Chicotadas também, e ela fala assim: sei que vocês já comentaram sobre esse assunto, mas acho que os subs e os bottoms deveriam ter mais consciência de que aftercare é para os dois lados. Os tops também precisam de cuidado após o jogo. Quando voltamos para a horizontal, estamos todos no mesmo nível, até mesmo e principalmente numa play avulsa. Ai, Morena, pessoal. você trouxe, a gente veio conversar sobre isso, eu juro que não foi planejado. Não foi, essa mensagem, inclusive, foi mandada no dia 27 de maio de 2024. Então, assim, porque para quem não tá acompanhando as nossas redes, agora, recentemente, acho que em setembro ou outubro, não sei, a gente fez um post falando que tops também tem direito a safe aftercare. E, gente, foi um furdunço nessa comunidade da galera indo atacar a gente, achando um absurdo, porque onde já se viu. Isso não é BDSM. Várias, se vocês quiserem ler os comentários do post, gente, é ótimo entretenimento. E, né, Chicotadas fazendo nosso trabalho, que desde o início a gente se propôs, né, de realmente incomodar essa comunidade que tem certos pensamentos tão definidos e excludentes, né, de outros tipos de pensamentos. E a sua pergunta, no caso, né, seu relato aí é exatamente o que a gente concorda aqui. Com toda certeza a gente concorda que o top também precisa do aftercare, gente. Claro, né, que dependendo da situação e da prática, o sub ele vai ter ali sempre a prioridade do aftercare, porque é ele que realmente vai estar, né, se recuperando de uma coisa mais intensa, mas também existem práticas e existem momentos que o top vai precisar de um cuidado, gente. Top não é máquina, top é um ser humano e, né, também vai mexer com os hormônios dele, né, então é isso, você tem que cuidar também. Sim. É isso, não tem, parece tão simples na minha cabeça, isso que eu fico mais
Sabe o que eu fico mais puta? É que assim, a única coisa que a gente tá fazendo é humanizando os tops. Tipo, tops também são seres humanos e eles merecem cuidado e ser ouvidos e, sabe? E aí as pessoas acham isso um absurdo, porque o top tem que estar sempre no controle. Porque se ele não tiver o controle de si, do outro, como que ele vai ser um bom dominante? Tipo, sei lá, ele vai dialogar e ele vai admitir se ele tiver alguma insegurança, alguma vulnerabilidade, se ele ficar mal depois de uma prática. Porque assim, gente, imagina, óbvio, né? Na maioria das práticas, quem tá sofrendo as coisas ali, seja físicas ou psicológicas, são os subs, são os bottoms, e aí eles merecem toda a atenção depois. Mas, porra, imagina uma play, sei lá, de humilhação, que aí eu fui escrota pra caralho, aí depois da prática eu vou lá e valido o bottom falando, olha, foi tudo dentro do jogo, você gostou? Como é que foi pra você? Então, quero te lembrar que você não é isso, né? Fazer essa validação depois do jogo pra entender o que era a interpretação de papel, o que não era. E aí eu faço esse trabalho pelo meu bottom e é isso. Nossa, estou ótimo, estou revigorado depois dessa prática, vou para a minha vida e nunca recebo nenhuma mensagem, nenhum negócio do tipo, sabe, você não é um ser humano ruim, sabe? Qualquer coisa assim. Você me humilhou e eu gostei, né, no caso. Sim, foi ótimo, tá tudo certo, você fez tudo certo, sabe? Muitas vezes acontece tudo normal e a pessoa não tem drop, fica tudo bem depois, mas tem vezes que também bate insegurança, também bate receios, também bate, ai, será que eu peguei pesado demais? Será que deu boa? Será que a pessoa gostou de verdade? Eu sou muita pessoa que fica ruminando e elaborando aquilo por alguns dias e às vezes logo depois que acaba tá tudo bem, a gente faz ali, né, aquele aftercare meio conjunto, de passar um tempo junto, e aí no dia seguinte pode dar uma noia, pode dar um ruim, é muito fácil da pessoa, ainda mais se ela entrar num drop, né, hormonal, ela entrar numa noia de que deu ruim, que alguma coisa deu errado, que fez coisa errada, que não sei o quê. Então, não é aftercare de ir lá e pegar no colinho e mimar a pessoa, mas é assim, um cuidado, um contato contínuo, uma atenção pra pessoa que tava ali por você também, né? Sim, o aftercare, né, pro top e pro bottom, eles vão ter conotações e maneiras diferentes de ser feitas. Uhum. E antes que qualquer pessoa... Claro que a gente acha que as pessoas que, né, não concordam não vão estar ouvindo esse episódio. Sim. Mas, antes que qualquer pessoa fale sobre isso, em nenhum momento estamos falando que isso significa que o top pode negligenciar o aftercare e o cuidado com o sub, entendeu? Nenhum momento. A gente não tá falando que o top é a única pessoa que merece aftercare, é a única pessoa que merece cuidado, ou é a pessoa que precisa da prioridade do cuidado. Não, tá? Antes de falarem qualquer coisa sobre isso, porque faltou muita interpretação de texto no nosso post, que muita gente achou que a gente tava falando que, então pode ignorar o sub, então pode deixar lá o sub sangrando, e o sub que tem que ir lá sangrando e cuidar do top. Meu Deus, gente, pelo amor de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Vou virar até cristã aqui. Não, cara, a gente não tá falando isso. A gente só tá falando que também o top precisa do aftercare. Sim. Existe a nuance da prática que você tá fazendo pra saber a priorização, que 99,999% das vezes vai ser realmente do sub naquela prática. Realmente, o sub é a pessoa que precisa da prioridade do aftercare, do cuidado pra retornar a si, mas o top também é uma pessoa que também vai precisar de atenção, também vai precisar de cuidado, e às vezes pode bater ruim, às vezes pode ficar mal depois, pode dar um drop pesadão, e, né, é de bom tom se você tá tendo uma play, que nem a Morena comentou ali, né, ainda mais uma play avulsa, é importante você ir lá dar uma checadinha, ver se tá tudo bem, e é isso, sabe, não é um bicho de 7 cabeças, gente. Sim. Top é um ser humano. Eu não consigo entender porque é tão difícil de entender isso, entendeu? Sim, sim. E alinhar isso antes, né? Entender qual é o aftercare que cada um precisa. E, tipo, na grande maioria das vezes, o simples ato de passar tempo junto e dar aftercare, você tá recebendo o seu também, porque você tá ali no contato, tá trocando feedback, né? Tá vendo que tá tudo bem. Mas principalmente isso, né? Quando ela fala, principalmente num play avulso, é sobre isso. Muitas vezes as pessoas instrumentalizam os tops numa play avulsa, tipo, tratam o top como um receptáculo de fetiches, e aí, tipo, é isso, tá, acabou, foi ótimo, beijo, tchau, e nunca mais dá sinal de vida, sabe? Tem essa delicadeza, essa noção de que é legal checagens para ambos os lados. Depois, é claro que o bottom foi priorizado, tudo isso que a Roxy falou. Porque, gente, a galera tem uma questão com interpretação de texto, viu? Difícil. Sim. Vou deixar o post aqui na descrição, caso você
não saiba qual é. Vou tentar colocar no site até lá também, que eu sei que nem todo mundo usa Instagram, pra gente no Instagram debater vai ser ótimo aí. Pro entretenimento, você ler os comentários. Verdade. Maravilhoso. Se você não for a pessoa que passa muita raiva, que nem a gente, que fica no comentário, fica à vontade, tá respirando fundo. Mas é Brasil. isso. É sobre. Bom, agora vamos para a próxima dúvida, que é de uma pessoa anônima que não falou os seus pronomes. Vamos ver se enquanto a gente lê aqui a pergunta, a gente descobre os pronomes dela. Fala um pouco sobre estereótipo no BDSM. Por exemplo, pessoas que se sentem menos submissas por não serem magras, fofas ou coisas do gênero. Ou pessoas que se sentem menos dominantes por não serem sérias. Tenho sérios problemas com isso e minha autoestima cai muito pelo fato de que eu não sigo o estereótipo de submissa. Então é uma ela dela. A gente já falou sobre isso, né? Eu acho que a Ada também já falou muito, principalmente pela parte da dominação não ser séria, né? A gente já teve... Ela vai saber, nosso dicionário, ele vai saber dizer qual episódio que isso aconteceu. Não tenho essa memória. Mas isso eu acho que é uma coisa muito da mídia, né? Infelizmente, a mídia e as coisas que ganham mais atenção dentro do BDSM são as coisas mais dentro do padrão, né? Isso acontece em qualquer âmbito da sociedade, mas pra mim, assim, que sou também uma pessoa que foge do estereótipo de submissa, né? Eu sou uma pessoa gorda também, sou uma pessoa grande. Sou uma pessoa também, por exemplo, que tem uma atitude muito... Sou extrovertida, sabe? Gosto de falar, tenho opiniões fortes, mas também sou switcher, né, e tenho papéis de submissão. Pra mim, o que me ajudou muito é realmente estar dentro da comunidade, porque eu acho que dentro da comunidade do BDSM a gente consegue ver a pluralidade de gêneros, pessoas, formatos e jeitos de você ser dentro do BD. E você começa a ver muito mais pessoas fora do padrão do que pessoas dentro do padrão. Tipo, a gente consegue perceber que dentro do padrão é a exceção. E é simplesmente só aquilo que a sociedade acaba expondo, né? Mas quando você começa a vivenciar isso mesmo, você vai vendo que, na verdade... o padrão é muito mais exceção do que o contrário, dentro do BDSM, pelo menos. Né? Sim. Eu, como uma mulher gorda, antes de eu conhecer o BDSM e ir ao meu primeiro evento BDSM, eu já tinha feito esse trabalho, assim, né, de autoestima, de me empoderar do meu corpo, ficava à vontade, indo seminua e tal. Então, tipo, no meu primeiro evento, eu fui com uma roupa transparente, por exemplo. Então, eu não tinha esse problema pessoalmente, mas foi uma surpresa muito boa eu chegar lá e ver que isso era meio que uma regra geral, porque é isso, tipo, você é masoquista, você gosta de apanhar, tipo, talvez você até tenha alguma questão de ficar seminua, mas aí você vê que tá todo mundo seminu apanhando, você meio que precisa ficar seminu pra apanhar, ainda mais se você, né, quer aí aproveitar meu desejo masoquista, e você vê que tá todo mundo ali, são corpos de todas as cores, tamanhos e formas e idades, sentindo prazer, e é sobre o prazer que isso pode possibilitar, sabe? Não é sobre analisar o corpo de ninguém. Quando você for ao seu primeiro evento e conhecer pessoas da comunidade, você vai ver que é muito mais plural e democrático do que você imagina olhando de fora e tendo contato só com a mídia, assim, né? Realmente isso que a Roxy falou. Tem todo tipo de gente, a pessoa que é padrão é a exceção nos ambientes, porque, é muito comum mesmo que pessoas de todos os tipos se interessem e se permitam viver isso, assim também como é muito comum que as pessoas descubram o BDSM mais tarde na vida. Hoje em dia, nos últimos anos, até isso tem mudado, mas é muito raro as pessoas que sabem antes dos 25 anos de idade que elas gostam de BDSM e encontrem um evento e vão no evento, entendeu? Então, pode ter certeza que vai ter gente de todos os tipos de corpos e idades e cores no evento que você escolher ir. Sim. E eu acho que pra mim é interessante porque eu lembro essa história toda, eu lembro muito de um relato, alguns relatos que eu recebi logo quando tava rolando o Chicotadas Fest que a gente fez ano passado, que eu, né, tive vários amigos que não são do BDSM, que são baunilha ou, né, interessados e querem explorar mais, mas que realmente não são da comunidade, que foram no Chicotadas Fest, e eu lembro que vários deles comentaram comigo quão felizes e tipo, chocados de uma forma positiva eles ficaram de ver não só a pluralidade de corpos e pluralidade de expressões ali dentro, né, como o conforto que as pessoas têm em se expressar daquela forma dentro de eventos BDSM, que eu acho que isso é uma coisa muito bonita também,
Porque, né, a gente que é fora do padrão e que viveu isso, a gente sabe o quanto que às vezes a gente tenta se encaixar, né, se fechar dentro de uma caixinha e se limita a nossa expressão, limita o nosso jeito por não ser do padrão dentro da sociedade. E o BDSM, até por ser uma comunidade que é dissidente, né, do padrão no geral, é um lugar que as pessoas se sentem muito confortáveis de se expressar da forma mais sincera possível. E eu lembro que várias pessoas ficaram assim, nossa, eu achei que ia vir aqui, ia ter um monte de gente usando couro e aqueles dominadores sérios e que vão mandar em todo mundo e todas aquelas submissas novinhas e, ai, fofinhas, etc. E não, cara, você vai num evento BDSM e você vai ver, assim, de absolutamente tudo. E o que eu acho que é mais bonito é realmente esse conforto que as pessoas têm de se expressarem da maneira como elas querem realmente se expressar. Então, eu acho que esse estereótipo que existe é muito mais de fora da comunidade do que de dentro da comunidade, entendeu? Então, essa é a dica que eu tenho pra você, de realmente tentar explorar isso e tentar entrar na comunidade, que você vai começar a ver que existem muitas pessoas fora do padrão, e o padrão realmente dentro da comunidade BDSM é exceção. Ainda bem. Sim, sim. E sobre essa coisa de pegada, de dominação e tal, eu tive uma crise quando eu entrei no meio, porque eu cheguei lá e todas as dominadoras eram muito mais velhas que eu, e todas eram muito posudas e estavam sempre com aquele look todo pronto, em cima de salto. E aí eu tive uma crise, tipo, gente, eu não gosto de usar salto, eu não quero ser malvado o tempo inteiro, tipo, eu não quero abrir mão da minha personalidade. Tipo assim, posso até ser malvada na hora do jogo, mas não vou me comportar assim no evento o tempo inteiro. E assim, quase desisti de entrar no meio por causa disso. E felizmente a comunidade que eu conheço hoje é muito diferente disso. Você vê dominadores e dominadoras de todos os perfis, de todos os estilos, e assistindo as coisas também você entra em contato com outras pegadas, entendeu? Então é isso, em vários episódios eu já contei como eu gosto de fazer uma coisa mais debochada, dar risada durante o jogo e tal, que não precisa ser aquela coisa sisuda e cruel o tempo inteiro, assim como tem submisses de todos os tamanhos, de todos os formatos. Quantas vezes, gente... Eu sou uma mulher que tem, até não sou tão baixinha, mas tenho 1,63 m, sou baixa. Domino pessoas que têm, sei lá, mais de 1,80 m, entendeu? Então, tipo, tem esse baque no início, tipo, ai, como é que eu vou dominar alguém que é mais alto que eu? Mas faz ajoelhar. É a coisa mais básica. Faz ajoelhar. Inclusive, nas Chicotadas Fest teve isso, eu não lembro se eu já contei em episódio, que foi muito divertido. Uma pessoa veio falar, ai, deixa eu falar, eu queria, você tem tempo pra responder uma dúvida? Eu, sim, pode falar. Ah, então, eu queria saber, porque eu tô começando a dominar, e como que eu faço pra dominar alguém que é mais alto que você? Aí eu encontrei um casal de amigos ali que ela é muito mais baixa que ele, ela que é dominante, então eu virei e falei, Mari, vem aqui um pouquinho, ouve a dúvida dessa pessoa. Ai, tá, eu queria saber isso. Ah, tá, peraí, vou te mostrar. Aí só puxou pelo cabelo, fez a pessoa ajoelhar, pronto. Não tá mais alto que eu agora. Resolvido, gente, fácil. É muita noia, né, que a gente cria antes de entrar em contato com a comunidade mesmo. E eu vejo, eu não sou uma submissa fofa, eu não tenho, a minha personalidade nunca foi de ser super, bonitinha, fofinha, bem submissinha, não é. Mas gosto muito de me submeter e não vejo que isso atrapalha. O fato de não ser fofa atrapalha as minhas possibilidades de ser uma submissa, sabe, para pessoas. Então realmente, acho que começa a ver o BDSM da vida real, assim, ver as pessoas que realmente praticam, né, começa a entrar em grupos, comunidades, essas coisas, e eu acho que, né, a gente entende essa coisa da autoestima, né, sempre uma coisa complicada, sempre vai estar aqui na nossa cabeça para pessoas que são fora do padrão, mas o BDSM de dentro da comunidade, ele é realmente muito fora do padrão, e aos poucos você vai percebendo isso, e você vai ver que não tem nenhum tipo de julgamento, ninguém tá preocupado com isso ali dentro no sentido de julgar, né, ninguém vai estar julgando você por ser fora do padrão, vai estar todo mundo ali só querendo curtir, vivenciar o BDSM mesmo. Sim, exatamente. Todos os corpos são capazes de sentir e dar prazer, então só aproveita, gente. Não percam tempo se julgando, tendo medo, tendo receio, porque aí é tempo de vida e neurônio que você tá gastando, sendo que você podia estar só lá aproveitando, entendeu? Isso, exatamente.
Então, né, indo para a nossa próxima pergunta, é a pergunta de Millie, que pelos pronomes utilizados no texto, né, é ela dela, e ela fala assim: eu tenho 40 anos e recém-laudada no TEA, né, que é o diagnóstico de autismo, ainda em fase de me ressignificar. Conheço pouco do BDSM, mas faz sentido pra mim, e ouvir esse podcast da visão neurotípica me deixou ainda mais encucada. Entendi. O que você acha? Você falou encucada, né? Eu fiquei aí na dúvida se é encucada positivo ou negativo, né? Porque tem as duas conotações. Mas é uma pessoa que falou que tá em fase de se ressignificar e tá achando que o BDSM faz sentido. Então, imagino que o conteúdo tenha ajudado, tenha sido útil, né? Espero que você tenha continuado ouvindo aí, visto que nós temos muitas pessoas que participam dos episódios que são neurodivergentes e que encontraram formas legais de se expressar e de sentir prazer e de vivenciar aí nessas práticas, esse universo, de um jeito que faz sentido pra si, né? Ainda mais com toda a comunicação direta, né? Sem entrelinhas que a gente tenta fazer dentro do BDSM, né? Sim, exatamente. É aquela coisa, né? A gente ficou assim, sem saber se o encucado é positivo ou negativo, mas se for analisar o nosso conteúdo, né? Nós somos um podcast que fala muito sobre neurodivergência. Em muitos episódios a gente fala sexualidades alternativas, todo tipo de coisa que seja dissidente, né, inclusive neuralmente. E temos muitas pessoas que são neurodivergentes na nossa comunidade, que falam que realmente se encontraram, né? Temos relatos de pessoas que também são são laudadas no TA, que falam que se encontraram muito no BDSM porque tem regras, né? Muito bem definido. E é um lugar que realmente você pode explorar, né? Com muita segurança, que às vezes é uma coisa que pessoas neurodivergentes não encontram lá fora, né? O BDSM, ele traz essa possibilidade. E previsibilidade, né? Previsibilidade, gostoso demais. Sim, demais. Mas a gente, né, fica feliz que você tá nessa fase de se ressignificar. Eu espero que esteja sendo uma fase gostosa, que não esteja sendo uma fase com muita dificuldade de se encontrar e se ressignificar, né? Mas a gente, né, te dá boas-vindas de braços abertos aqui na comunidade do Chicotadas e do BDSM no geral, que é um lugar que você tá segura pra explorar e ressignificar você mesma da maneira como você quiser. Sim, que seja uma boa jornada. E ela também falou aqui que sente falta da indicação dos conteúdos por escrito na descrição do vídeo, conforme foi dito que estaria. Assim como a indicação de outro podcast mencionado no início que a Gabi participou. Eu sempre coloco essas indicações. Eu acho que cabe ir lá e olhar certinho a descrição se realmente não está lá o que eu falei que estaria, porque conforme eu vou editando, eu vou anotando as coisas que eu tenho que colocar. Pode ser que seja um deslize alguma vez que ficou faltando. E se vocês derem falta de algum conteúdo que eu prometi que estaria na descrição e não estava, deixa um comentário pra gente, seja dentro dos comentários do Spotify, nos comentários do YouTube, ou manda uma DM lá no Insta, ou deixa no comentário do post do episódio específico no Insta, que eu vou atrás de atualizar essa descrição se ela estiver desatualizada mesmo, tá bom? Sim, é uma coisa até que a gente preza muito, né? A Lene realmente preza muito de sempre colocar muito certinho. Pode acontecer, né, de não ter colocado, então caso isso aconteça, gente, até é importante vocês virem falar com a gente, sabe? Falarem, olha, foi comentado que ia ter isso na legenda e não tem. Porque a gente quer ter realmente tudo que a gente comenta, a gente quer ter lá, né? Mas somos humanas e às vezes a gente dá um deslize e tá tudo bem. E é sobre. Sim, exatamente. E bom, agora a gente vai ler a última pergunta, que é de uma anônima também, parece que os pronomes são ela dela também pela pergunta, que ela diz assim: tenho 25 anos e ainda sou virgem. Sempre me interessei muito pela cena, mas nunca tive ninguém pra se aventurar comigo, amigos, namorado, etc. Minha dúvida é, dá pra começar na cena sozinha? Se sim, qual a forma mais segura de se fazer isso? Sinto que não consigo me abrir com amigos pra esse meu lado e também tenho medo de ir nos lugares e eventos fetichistas sozinha, mas tenho muita vontade. Sim, dá pra começar sozinha sem ter parceiro, né? Você não precisa começar imediatamente com alguém que você se relaciona, que você vai jogar. Eu acho que o BDSM é um lugar legal pra você
explorar essas coisas, quando você conhecer pessoas seguras. Mas sobre como começar sozinha é aquelas dicas que a gente sempre dá em episódios que a gente fala de comunidade. Procura fazer amigos primeiro. Seja amigos aí na sua região, você pode usar o ESC do nosso Instagram para conhecer pessoas, seja grupos da sua região ou grupos brasileiros do Brasil inteiro, sabe? Tipo o grupo do Chicotadas, que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, pra você realmente ir conhecendo as pessoas e fazer amigos primeiro, porque já que tudo é muito novo pra você, eu aconselharia você a tentar ir no seu primeiro evento com uma pessoa de confiança sua, que possa ser ali seu suporte nesse primeiro evento, mas sim, é totalmente possível você fazer esses amigos entrando na comunidade sozinha, fazer os amigos e aí ir aos eventos e aí ir conhecendo cada vez mais gente pra explorar isso, eventualmente conhecer alguém que faça sentido pra você e explorar o que você quer explorar e que seja uma pessoa que respeite os seus limites, que vá com calma e tudo mais. Não precisa desesperar, não precisa desesperar. Sim. Eu acho que, primeiro, né, você falou assim, qual que é a forma mais segura de se fazer isso? Não tentar encontrar uma pessoa que você vai encontrar no evento e conhecer no evento direto pra jogar, sabe? Não comece dessa forma, por favor. Porque a chance de você encontrar uma pessoa sem referência, uma pessoa que vai ser predadora e está buscando exatamente o seu perfil, né, de pessoas que estão novas ainda na cena, se conhecendo e começando, é muito grande. Então, essa dica que a Lene deu, realmente de conhecer pessoas antes, sabe? Entre em comunidades online, em grupos online, vai conversando, vai vendo papo, veja se você tem alguém ali dentro desse grupo que você se identifica, que você gostou da forma como se expressa, ou que parece uma pessoa que tem a ver com você. Às vezes, né, ver se a pessoa dá permissão de ir no privado para começar uma conversa ali de amizade mesmo, só de conhecer, sabe? Começar a encontrar pessoas que você se sinta confortável em estar junto, né, num evento. E caso, né, não aconteça, não tenha, e mesmo assim você quer tentar ir em algum lugar, um evento que eu indico muito para ir sozinha é um Atados, né? Sim. É um evento que é muito bom para quem tá começando, para quem ainda não conhece pessoas direito, porque é um evento em lugar público, é um evento em lugar aberto, um evento que, né, é uma dinâmica muito mais para criar e fortalecer comunidade do que para encontrar jogo, para fazer cena, para, né, explorar o BDSM de outras formas. Ali é um lugar que é muito seguro, né, e muito confortável, e que você não vai se sentir muito presa, porque se você chegar lá, ver que às vezes as pessoas que estão ali não são sua vibe, você pode simplesmente ir embora, não, sabe? É um lugar aberto, etc. É um lugar muito bom para você ir e conhecer pessoas, né? Sim, eu também recomendaria Atados, e se na sua região tiver algum evento classificado como MUNCH, né? M-U-N-C-H, que são rodas de conversa, muitas vezes em local público também, que aí é mesmo pra você conhecer as pessoas e conversar sobre as coisas. Então, são dois tipos de evento que eu acho que é seguro, né? Óbvio, se o MUNCH e o Atados forem organizados por pessoas ali validadas dentro da comunidade. São eventos bem legais pra você ir, inclusive sozinha, antes de fazer qualquer amigo, porque realmente é muito mais focado em conhecer as pessoas baunilha que vão estar ali. E boa sorte, espero que seja legal e que, bom, muita coisa aconteceu desde junho de 2024, então se você quiser mandar aí atualizações pra gente, contar a quantas anda, se você entrou na comunidade, conheceu pessoas, explorou coisas e tudo mais. Espero que tenha dado tudo certo por aí. Mas fica aí, né? Caso já tenha dado certo pra você, fica aí a dica pra quem estiver ouvindo a gente, tá passando pela mesma coisa, pelo mesmo medo, pela mesma dúvida, que sim, dá pra começar na cena sozinha. Existem formas seguras de você fazer isso e dá pra ser muito gostoso também. Sim, com certeza. E acho que é isso por hoje, Roxy? Eu acho que é, né? Respondemos várias coisas. E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser o seu aftercare hoje? Cara, eu tô em dúvida se o meu aftercare vai ser dormir um pouquinho mais antes do trabalho, porque eu dormi só 4 horas hoje. E eu vou ter que trabalhar até as 9 da noite. Ou arrumar a casa, que eu estou procrastinando já faz um tempo. Então, assim... Olha que coincidência. Meio que as atividades que eu tenho pra fazer também. E editar podcast. Eu acho que eu vou ignorar que eu tô com sono, ignorar que a casa tá uma zona.
e editar um pouco aí, passar pelo menos umas 2 horinhas editando, ver se eu adianto o próximo episódio que a gente tem que lançar, que já tá atrasado. Mas é um episódio bem legal, quando sair vocês vão curtir. Acho que vai sair antes desse daqui. Acho que é isso então por hoje, né? É isso por hoje, gente. Muito obrigada pra quem acompanhou até aí o final. E bom aftercare pra vocês. Bom aftercare, gente. Beijo. Beijo. Tchau. A voz que você ouviu no início do episódio é minha, sou Sol, boyceta, pronomes ele e dele, switcher de Jundiaí, São Paulo. Meu arroba no Instagram é princesol.knk, com 0 no lugar do O na palavra Sol. E você também pode aparecer no próximo episódio do Chicotadas. Para saber mais, acesse apoia.se/chicotadas. Bom aftercare! Em poder é muito, muito divertido, muito gostoso. E Sim. Pra quem aí ficou inspirado pelo Controle de Castidade, tá tendo obra aí, amiga? Aparentemente, sim. Meu Deus! Mas eu monto aqui. Talvez dê pra tirar na edição, talvez fique um pouco. E aí... Ai, perdi. Você lembra o que eu tava falando? Era alguma coisa sobre controle.